Por que a maioria das pessoas com excesso de peso não conseguem emagrecer e se manter magras? Eu sou Plínio de Souza, fundador da Ápice Desenvolvimento Humano e professor de coaching de emagrecimento. Importantíssimo falar desse tema numa época em que as pessoas morrem menos pelo tabagismo e cada vez mais pela obesidade. As pessoas buscam emagrecer e não conseguem. Ou quando conseguem é por um tempo e depois voltam a engordar de novo. E com isso sofrem preconceito. São vistas como pouco determinadas, como acomodadas, não é? Quem tem o problema da obesidade sabe disso, sabe que já tentou de inúmeras formas, já começou inúmeros regimes e sempre acaba voltando ao padrão da obesidade. Por quê? Uma palavra é fundamental para explicar esse fenômeno. A palavra é a compulsão. Existe um lado da pessoa que está lutando para emagrecer, que valoriza a aparência física, que valoriza a saúde, e tem um outro lado da pessoa que valoriza o prazer, o conforto, o alívio, a paz, a alegria que a comida proporciona em excesso, né? Então tem o lado da pessoa que quer emagrecer e tem o lado da pessoa que quer ser feliz comendo. Quando o lado que quer emagrecer se engaja num regime, é como se ele estivesse ali sufocando, controlando aquele lado que precisa da comida, que se satisfaz com a comida. E ele consegue durante um tempo, não é? Só que chega um momento que esse braço não aguenta mais, fraqueja, e aí aquela compulsão volta com força total. É agora que eu vou comer tudo que eu quiser. E aí durante um tempo a pessoa come, engorda tudo de novo, e aí depois aquele lado que quer emagrecer volta a conquistar lugar e sufoca novamente esse lado que quer comer, e aí a pessoa fica no famoso efeito sanfona. Uma época emagrece e depois volta a engordar tudo de novo. O problema fundamental daí é a compulsão. E qual é o método que se coloca para resolver a compulsão? A maioria das pessoas com problema da obesidade já tentou inúmeros regimes, já tentou começar a atividade física e não consegue se engajar. Muitos nutricionistas vivem esse problema de orientarem com precisão, com qualidade, a alimentação para aquela pessoa específica, e ela consegue fazer durante um pequeno espaço de tempo e depois volta a comer de maneira muito inadequada. Por quê? Porque existe algo por baixo desse problema comportamental, que é o problema emocional. Existe uma fome emocional. Ou seja, a pessoa quando tem compulsão, ela não come só por necessidade física. Aliás, não é por necessidade física. Ela come em excesso por necessidade emocional. Excesso de carboidrato, excesso de doce, que no final tudo vai gerar vai gerar serotonina, não é? Porque a glicose, o açúcar no corpo, libera serotonina. E a serotonina é a emoção da felicidade, a emoção do amor, não é? Então, a comida é usada pela pessoa que de alguma maneira precisa de amor, precisa de felicidade e não consegue ter por si só na vida. Então, quem é que vem resolvendo esse problema? Medicamentos? Medicamentos, durante um certo tempo, dão certo. Ou seja, porque neutralizam esse sentimento de carência, de ansiedade, de tristeza, neutralizam essa sensação de falta que faz com que a pessoa coma. No entanto, quando ela para com a medicação, a tendência é ela voltar à compulsão alimentar voraz, né? A cirurgia, no caso da redução de estômago, é uma solução, será que definitiva? Pois é, a maioria das pessoas, são várias pesquisas já indicando, a maioria das pessoas que fazem a redução do estômago, a cirurgia bariátrica, volta a engordar depois de 5 anos. Ou seja, depois da primeira fase ali, de efeitos da cirurgia, a pessoa volta a engordar. Ou seja, quando o estômago sara definitivamente, a pessoa começa a fazer ele crescer novamente. E mesmo que não ingira grandes quantidades de comida, ingere pequenas quantidades de alimentos inadequados e com isso acaba voltando a engordar. Ou transfere a compulsão para um outro objeto, como por exemplo algumas pessoas que começam a fumar, algumas pessoas que começam a ficar compulsivas por compras, algumas pessoas que começam a ficar muito mais carentes
e codependentes, ou seja, dependente de atenção, de afeto de um cônjuge, dos filhos. Então, se não resolver a compulsão, de nada adiantará aquela estratégia para o emagrecimento, porque será temporária. A compulsão existindo lá embaixo, ela continua emitindo o sentimento da necessidade que faz com que a pessoa consiga se controlar só durante algum tempo e depois volte a comer para saciar essa fome emocional. Então, muito importante entender isso, né? No passado a gente costumava dizer, poxa, mas ele roubou por fome, roubou porque estava com fome. A questão da obesidade é a mesma coisa. É um desespero, é uma fome emocional. E essa fome emocional tem causa. Não é? É importante entender que quando nós investigamos o que está por baixo do comportamento compulsivo, encontramos sentimentos como ansiedade, angústia, tristeza, desamparo. Então a comida acaba funcionando como um remédio para neutralizar esses sentimentos. E quando nós vamos buscar a origem desse sentimento de desamparo, de ansiedade, encontramos causas, na maioria das vezes, lá na infância. Ou seja, de alguma maneira faltou amor ou faltou segurança. Exemplos de quando faltou amor. Uma criança que não se sentia amada pelo pai, ou que não se sentia que era especial, não tinha a presença do pai, o pai não estava inteiro para ela. Ou uma criança que se sentiu abandonada, ou que ao nascer um irmãozinho mais novo, ela se sentiu sem o seu lugar, perdeu o amor, perdeu a conexão com a família, agora não é mais a preferida. Embora isso para um adulto pareça bobagem, para a estrutura emocional de uma criança que está em formação, pode ser bombástico. Né? A criança entender que ela não é mais amada, que ela perdeu o seu lugar, e com isso ela pode gerar um sentimento de falta, uma ansiedade, um medo que acompanha ela pela vida inteira. Então situações como o nascimento de um irmão mais novo, falta de amor do pai ou da mãe, situações em que, por exemplo, havia ameaça de separação, de divórcio dos pais ou divórcio consolidado, e a criança entende aquilo como um risco para a sua vida, e ela desenvolve uma ansiedade muito grande que fica pelo resto da vida. Mortes na família, não é? A morte de uma avó que a criança amava, por exemplo, ou de um animalzinho de estimação, e a criança não entende isso, e passa a ter muito medo da vida, muito medo da morte, ali com 3, 4, 5 anos, 6. A morte de um pai, a morte de uma mãe, o abandono, não é? Tudo isso são situações, um outro exemplo, uma gravidez indesejada pode já fazer com que o psiquismo daquele ser em formação entenda que ela não é bem-vinda no mundo, portanto, o mundo é um lugar muito perigoso. E tudo isso pode ser base para a ansiedade. O que é a ansiedade? É medo do que pode acontecer, medo de futuro, medo de ser rejeitado, medo de não conseguir. E aí, a pessoa se torna um adulto com ansiedade, com angústia, com uma certa mágoa, preocupação. E aí, encontra na comida o alívio, encontra na comida o prazer que não consegue ter por si mesmo no dia a dia. E aí, a comida vira remédio. Portanto, quando tira o remédio, a pessoa é jogada àquela condição emocional desestruturada. O que acontece? Ela segura durante um tempo, depois ela vai precisar do remédio de novo. Por isso, é preciso resolver a compulsão. A gente precisa entender que o buraco está mais embaixo. Não adianta querer controlar com regimes que só vão funcionar temporariamente, ou com remédios que vão neutralizar a compulsão, só enquanto tomar o remédio. É preciso trabalhar a causa, ressignificar os conteúdos que estão lá no inconsciente, que fazem com que a pessoa continue emitindo aquelas emoções. Se não reestruturar, de dentro para fora, de nada adiantará um controle de fora para dentro. Quer saber mais sobre isso? Quero te convidar também a conhecer outros sabotadores. A compulsão, ela é o principal sabotador do emagrecimento. Mas existem pelo menos mais 20 padrões de sabotagens que atrapalham o processo de emagrecimento de muita gente. Como, por exemplo, a culpa de emagrecer quando outros membros da família também têm um problema da obesidade. Problemas na área afetiva e a pessoa se esconde, se tornando menos sexual, menos atraente. Né? Briga com a sociedade que impõe o padrão da magreza.
Ou seja, são muitos os aspectos, eu falei mais 3, mas a gente tem pelo menos mais 20 padrões que sabotam o processo de emagrecimento. E você pode descobrir quais são os seus principais sabotadores seguindo conosco e entrando em contato com todos os nossos conteúdos. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.